aprofundando novamente um pouco nesse assunto, porque é sempre um assunto que deixa todo mundo muito nervoso. Liderança, Frederico. Opa. Que diabos é a tal da liderança? Como que eu demonstro liderança na minha vida? Eu, Bruna Passos Amaral, fiz lá minha faculdade de jornalismo, fiz uns estágios e tal. O que é liderança? Eu preciso ter, sei lá, organizado ter sido presidente do DCE para dizer que eu sou líder, eu preciso ter sido presidente da associação de bairro da minha casa para ter liderança. O que é liderança? A palavra liderança em português ou em espanhol também tem uma conotação um pouco diferente do que aqui nos Estados Unidos, em que isso é muito comum, você vê cursos de leadership, isso é comum, inclusive no ambiente universitário aqui tem muito dessa, de ensinar, tem cursos sobre liderança dentro das faculdades, não só a faculdade de business, mas também cursos de ciências sociais que tem curso de liderança. Eu vou dar um panorama muito genérico e já me desculpo aos nossos espectadores se eu for muito evasivo na resposta, mas é sincera, que a primeira coisa a gente não tem aqui no programa Schwarzman e a gente espera nunca ter um perfil definido, uma definição a priori do que é um líder, né? Então, eu até convido todos vocês a entrarem no site do Schwarzman Scholar, a gente tem lá uma biografia curta de todos os scholars que já passaram pelo curso nas 3 turmas, inclusive os que estão lá, o Alex, que a gente mencionou hoje, está lá, e vocês vão ver que, assim, puxa, todos entraram, então todos que estão lá no site, são 300 e tantas pessoas que estão lá com a sua fotinho e tudo, mas vocês vão ver que eles são de lugares diferentes, tudo que é países, universidades diferentes, de religiões diferentes, opiniões políticas diferentes, trajetórias profissionais, acadêmicas completamente diferentes. Então você fala assim, bom, eu acho que aquilo ali é o maior exemplo de que quando a gente está falando em criar lideranças, a gente não está se prendendo a nenhum tipo de, a gente está tentando, pelo menos, não se prender a nenhum tipo de estereótipo de quem são as lideranças. O que a gente quer é ser surpreendido. Eu acho que uma realização, uma coisa que a liderança do programa tem em mente é que, olha, os líderes do mundo hoje, a velharada, não foi boa o suficiente para criar uma nova... A gente não sabe quem é essa nova geração de líderes. O que a gente sabe é que esses líderes precisam ter um conhecimento maior sobre a China, precisam saber, não necessariamente serem especialistas em China, mas gente que saiba transitar e negociar, viver, trabalhar num mundo que é um mundo que está se transformando muito rapidamente, em que a China está fazendo um papel central. Então, diferente dos líderes velhos de hoje em dia, a próxima geração de líderes para o bem da humanidade tem que ser multicultural, policultural e saber dialogar e entender num mundo vamos dizer assim, pós-Pax Americana, vamos usar um termo das relações internacionais. E para, talvez, completar isso, eu acho que quando vocês expressam liderança, é um programa, que a gente já falou várias vezes aqui, competitivo. Então, claro, vocês vão ver lá nas biografias dos nossos candidatos, tem gente lá que está no programa, que já tem 22 anos, publicou 3 livros. Tem um lá que criou uma NGO que salvou... Mas, gente, hoje a Amazon deixa você publicar seu próprio livro, apenas para você. Não necessariamente quer dizer muita coisa, não. Exato. Tem pessoas que são mesmo excepcionais, tem alguns chineses que têm PhD com 20 anos, não sei como eles conseguem, mas fazem. Agora, claro que esse não é a norma, né? Então a gente não está... Isso assusta muita gente, voltar no assunto que a Bruna falou, que é desistir antes de tentar. Mas o que muita gente não vê e não percebe é que no meio de muitos dos scholars, a maioria dos scholars que são admitidos, são gente que veio direto da graduação, que, enfim, são pessoas excepcionais, que têm notas boas, mas que são capazes de demonstrar para a gente qualidades de liderança, que não é porque a pessoa criei uma empresa, uma startup de tantos milhões de dólares. Sou CEO of whatever. Exato. Eu acho que tem pessoas que são capazes de demonstrar qualidades de líderes a partir de exemplos práticos da sua própria vida, porque organizou
um projeto de voluntariado na faculdade, porque, tem uma visão de como ajudar comunidades carentes numa periferia da Índia e teve a ideia de um projeto sensacional para ajudar essas comunidades. Então, ou seja, estou aqui falando de exemplos muito esparsos, mas o que a gente mais quer é que as pessoas sejam genuínas, fiéis à sua própria história e que saibam articular uma visão de liderança e que usem exemplos práticos da sua vida. Não tentem aumentar um pouquinho, até tudo bem, é normal, mas mentir ou tentar elencar coisas que vocês não fizeram de um jeito ou de outro para a gente que trabalha com admissão. Eu sei que a Bruna também, enfim, já é super experiente nas bolsas de intercâmbio. É fácil para a gente, relativamente, identificar aquelas candidaturas que o cara está tentando forçar muito a barra. Então, não força. 3 perguntinhas e um cidadão desse acabou. Mas que muita gente, às vezes, entra no erro de escrever um ensaio falando liderança, para mim, é o Nelson Mandela, que ele é muito inspirador. Não tem nada de errado em falar isso, mas a gente quer saber de você, não quero saber de uma definição de Nelson Mandela, a gente sabe quem é. Exatamente. E a gente sabe que o Nelson Mandela não é você. Exato. Gente, e sobre isso, né, assim, gente, tem até um belíssimo vídeo lá, eu fazendo altas besteiradas e palhaçadas no Portinho Intercâmbio para ver se isso entra na cabeça do povo, que é do tipo assim, você ficar fazendo citações de outras pessoas para contar como você leu livros e como não sei o quê, é que nem no vídeo que eu fiz, que no meio do vídeo, do nada, eu olho e começo a citar as meninas, só que eu boto em preto e branco, porque aí parece que eu sou mais inteligente. Eu falo bem devagar, assim, estou recitando as meninas, bom, 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 bom. Gente, é completamente aleatório fazer um negócio desse, sabe? O conceito de liderança, o Frederico já sabe. Conta para ele uma coisa que ele não sabe. E isso, né, vale para o programa Schwartzman, vale para qualquer programa que vocês estiverem fazendo. Definir conceito não vai levar ninguém a lugar nenhum. Vocês não estão aplicando para uma vaga para ser o professor de liderança na Universidade X, em que vocês têm que provar que vocês leram livros e sabem conceitos. É um negócio que eles estão selecionando você por quem você é e as coisas que você fez. Então pensem sempre nisso, assim. Não entrem nessa pilha de definir conceito. E acho que é importante que as pessoas que decidam participar reflitam, né, leiam o processo de seleção. Não é uma coisa que você se candidata em um dia, você faz tudo e consegue. Até recomendo que não façam em um dia. Acho que muitas pessoas que são admitidas no programa, elas, na verdade, descobrem que realmente querem fazer parte do programa ao fazer a application, né? Ao preparar a sua documentação. É um processo que vale a pena, assim, é um processo de autorreflexão que, às vezes, ajuda o processo ajuda. É um grande processo de autoconhecimento. Aplicar para uma bolsa de estudos é um processo de você se conhecer, de você saber olhar para as suas experiências. É que nem eu estava orientando uma menina essa semana, eu disse para ela assim, pega o seu currículo e no lugar de você me descrever tudo que você fez, o job description, que nem você falou, qual foi a marca que você deixou nesse lugar? Qual foi a melhor coisa que você fez? Que todo mundo vai falar assim, nossa, a Bruna, olha, fez isso aqui quando ela estava aqui. Pelo que as pessoas vão lembrar de você? Uma amiga minha tinha um chefe nosso que ele dizia sempre assim, a Laura resolveu um problema que era absurdo aqui na empresa, que era as pessoas não conseguiam sair para almoçar. E ela resolveu o problema do almoço, ela inventou uma escala de almoço, que aí as pessoas... E assim, é uma coisa super pequena, mas é você ter esses insights assim, sobre a sua própria experiência e poder ver, assim, parece uma coisa ridícula, mas você ser a pessoa que resolveu um negócio que era um problema que afetava a vida de todo mundo, sei lá, numa comunidade, numa empresa, seja onde for, isso é uma grande coisa de liderança, assim. Eu vejo que as pessoas ficam pensando assim, eu tenho que, sei lá, ter sido assistente do presidente Obama, senão eu não tenho nada de liderança. Não é bem assim que funciona, sabe? Então, olhem para a história de vocês com carinho e com tempo, né? Com carinho e com tempo. Isso. E aí vocês vão encontrar esses exemplos.